com o começo da gravação. Ok, pessoal. Bom, boa tarde, então, agora a todos e todas, oficialmente, né? Vamos dar, em geral, a gente diz que número de reunião, né? Mas eu não sei. É a minha primeira reunião com a Comissão Central de Pesquisa, desde que assumi a pró-reitoria, fazem aí cerca de 2 meses. Então, a nossa pauta... Bom, deixa eu ver se tem alguns informes. Era esse da gravação, né? A vice-presidência da CCP é exercida pela CCPG, tá? Nossa pró-reitora é a professora Raquel, e ela indicou, né, como representante o professor Elias, né, que está aqui presente, e que é, portanto, o vice-presidente da CCP. Nós teríamos, né, e vamos ter regularmente os assessores da Pró-Reitoria de Pesquisa convidados para essa reunião. Os meus assessores já estão escolhidos, né, e já vêm trabalhando há algum tempo. São os professores Leonardo Tomazelli Duarte, da FCA, e Marcelo Brock, do Instituto de Biologia, né? O Marcelo está dando, acho que é a penúltima aula dele hoje, né? Então, enfim, coincidiu com o horário de aula, ele não poderá vir. E o Léo, por um motivo ainda mais feliz, está em licença paternidade por esses dias, né? O filho nasceu, acho que na segunda-feira, né? Se não me engano, nasceu há poucos dias. E também não virá, mas são os 2 colegas que estão nas assessorias, já vêm me ajudando muito aí nos assuntos da PRPG. E, bom, acho que podemos ir direto à pauta, né? Na verdade, não tem assuntos a serem deliberados, tem decisões a tomar, mas não são decisões que passam por uma deliberação formal dessa comissão, enfim, são decisões por consenso ou indicações para ser depois consolidadas, né? E a primeira delas seria a indicação de membros do comitê gestor do portal de periódicos eletrônicos científicos da Unicamp. A professora Raquel, do IFCH, né, era titular desse comitê e solicitou desligamento porque, enfim, em função de ter assumido a pró-reitoria. O professor Renato de Castro Garcia, do Instituto de Economia, que era o suplente, assumiu a titularidade, né? Precisava, então, bom, o Reinaldo vai me ajudar aqui, que ele está ainda mais a par desses detalhes. A gente teria que indicar um suplente ou uma suplente, não é isso, Reinaldo? Isso mesmo, professor. É um suplente aí, no caso aí da área de humanas. De humanidades. Então, bom, até a Raquel tinha me sugerido um nome, né? Mas, enfim, eu ia trazê-lo como sugestão. Ontem nós conversamos e esse único nome que ela me sugeriu, inclusive é uma pesquisadora do COSEM, mas ela declinou porque, enfim, se envolveu com outro tipo de representação. Então, de fato, eu não tenho aqui nomes a indicar. Claro, vários nomes me vêm à cabeça, mas não assim para colocar aqui de momento, mas consultaria se algum de vocês, particularmente da área de humanidades e artes, mas não exclusivamente, teria alguma sugestão. Talvez o procedimento a gente poderia trazer daqui 2 ou 3 nomes, né? E eu consultaria em seguida numa ordem que a gente indicasse. Alguém gostaria de se manifestar sobre isso?
Não é uma coisa que a gente tem que deliberar, né? Quer dizer, é uma escolha da Pró-Reitoria, que pode ser feita assim por consenso, mas infelizmente, a pessoa que eu pensava em trazer para vocês ontem declinou da sugestão. Nós teríamos que sair daqui necessariamente com um nome, Rinaldo, pode ser escolhido a posteriori. Professor, se não houver agora um nome, isso pode ser sugerido aí, né, a seguir, os membros podem consultar algumas pessoas e tal, e depois fazer a indicação. Aí a gente faz o contato para ver o real interesse, e depois, em nome da CCP, você faria a indicação dentre os nomes que fossem sugeridos. Perfeito. Tem um colega, desculpa, eu não estou identificando quem é, mas, que perguntou sobre a carga de trabalho. Por favor, a senhora está sem o microfone só. Tá? O nome é Suzel Reile. Tudo bem? Do IA. Perfeito. A senhora Seria teria uma curiosidade. Bom, dependendo do que está envolvido, né, quantas horas de trabalho, talvez, mas porque eu tenho bastante experiência na área de periódicos, então... seria excelente mesmo. Mas se é assim, um dia por semana, aí já fica um pouco pesado demais. Eu tenho a impressão que é menos do que isso, né, Rinaldo? Professor, são reuniões aí, eu acho que pelo menos a cada 2 meses, não antes disso, tá? Não tenho o calendário aqui exatamente, mas é isso, são reuniões que ocorrem aí mais ou menos a cada 2 meses. Então tem uma periodicidade aí boa. Então, se eu toparia fazer, se for assim, de agrado a todos. A mim agrada muito. Então, podemos indicar a professora? Ok? Muito obrigado, então. Então, já fica fechado. Obrigado. Professor, aí tem a indicação do titular para a área de tecnológica. Sim, também sim. para o mesmo... Esse seria o próximo passo, né? Porque deixa eu aqui só olhar aqui a minha pauta. O professor Luiz Henrique, né? Conhecido como professor Lick, da FEAGRE, ele solicitou desligamento, né? Ele está iniciando o processo de aposentadoria. O professor Luiz Carlos, da Civil, que é suplente, prefere, né, deseja continuar como suplente. Então, aí, Luiz Carlos fica suplente e a gente indicaria um titular para a área de tecnológicas. E aí, de fato, eu tenho até mais facilidade de contatar colegas nessa área, né? Conheço muita gente, pessoas que particularmente gostam de se envolver com esse tipo de assunto, mas não tenho nomes agora, né? Alguém gostaria de sugerir a si próprio ou algum colega que na área de alguma das áreas de engenharia? Renato está pensando em alguém, né, Renato? Fazer esmola com o dinheiro dos outros é fácil, né? Mas o Quevedo se envolvia muito com isso quando ele era coordenador de extensão lá na elétrica, né? Ele era bem ativo nisso aí. Então, é um nome que me ocorreu agora, em termos de sugestão. É um nome possível da engenharia elétrica, né? Teria que consultá-lo. Se alguns dos representantes aqui, né, de quaisquer das engenharias, quiser também se candidatar ou sugerir algum nome, tem alguma sugestão? Bom, então eu vou ficar em primeira instância com o nome, professor Antônio Quevedo, da Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação, e depois, caso ele decline, a gente tenta outros colegas. De qualquer maneira, a gente informa depois a comissão só da indicação dessas pessoas. Ok?
Muito bem, acho que quanto a isso não era propriamente uma deliberação, mas era uma, uma, uma decisão, talvez a única que tínhamos que encaminhar aqui. O segundo ponto da pauta trata de um programa sobre o qual a FINEP nos procurou, né, para apresentar, programa FINEP Conecta Automático, que, enfim, a PRP, por meio do Rinaldo, está lidando com o pessoal da FINEP a respeito disso, e acho que seria de interesse geral. Você faria uma apresentação a respeito, né, Rinaldo? Posso fazer, professor? Nós O Rinaldo só me encaminhamos... lembrou que essa reunião é a 118ª. Então, muito Isso. bem. Essa. Então, por favor, Rinaldo, passo a palavra para você. Tá bom. Professor, nós enviamos o material para todos os membros. Acho que ele congelou ou... Não, foi o Rinaldo que congelou, João. Tudo bem, deve estar voltando. Com essa temperatura que está fazendo, é normal, né? Que congele um pouco. Só fez frio assim em 94, eu estava lendo, quando geou aqui em Barão. 94? Foi a última vez? 94, foi a última vez que fez um frio também. Mais frio do ano. Poxa. O Reinaldo, acho que ele caiu e vai voltar. Vamos esperar um pouquinho. Se por acaso demorar um pouco mais, a gente comenta um pouquinho sobre o próximo item, mas vamos dar uma chance aí, uns 2 minutinhos para ele voltar. Enquanto isso, eu vou até entrar num site que eu vou precisar para o próximo item. Rinaldo, está de volta, não? Bom, pessoal, eu acho que poderia comentar alguma coisa do item seguinte. Caiu. Tá com problema, o Osvaldo me avisou agora. Oi? O Rinaldo avisou que a internet dele está com problema, mas estão fazendo manutenção. Se quiser pular esse item, depois quando ele conseguir retornar. Vamos seguir, porque o resto da pauta, eu acho que, pelo menos nos 2 itens seguintes, depois o último item são informes, eu acho que nós dois juntos aí damos conta. De fato, o programa FINEP, eu participei só da primeira reunião e ele que tem toda a condição de informar. Se ele não conseguir voltar, a gente vai ter que deixar para uma próxima reunião ou informar vocês via eletrônico. Mas vamos lá. Queria comentar um pouquinho sobre os editais. Bom, eu imagino que vocês estejam seguindo, né? A gente tem sempre as informações dos editais na página da PRP e também por meio de e-mails, né, enviados à comunidade, né? Bom, então não vou aqui fazer um resumo de tudo que está na página da PRP, eu sempre lembro, na própria CEP-CAD, né, do pessoal consultar. Eu queria chamar a atenção para 2 coisas, né? Quer dizer, estão abertas e a gente vai passar, já está na página, mas a gente vai passar um e-mail relembrando a chamada para bolsas na verdade, para bolsas de produtividade, para as bolsas sênior, né? Então, produtividade em pesquisa,
as bolsas sênior, né, daqueles colegas mais sêniores que abrem mão do grant, né, mas mantêm a bolsa, e da bolsa de desenvolvimento tecnológico. Enfim, o nome completo agora me falha, mas aquela outra modalidade de bolsa, né, que a gente pode ser tanto CPQ quanto o pessoal que faz, enfim, trabalhos mais aplicados, acho que é inovação e desenvolvimento tecnológico, algo assim, né? Sobretudo nas áreas de engenharia, tem vários colegas com essa modalidade de bolsa. As de inovação e desenvolvimento tecnológico, o prazo é um pouco antes, é final de julho, tá? E as bolsas PQs e sênior, o prazo é agosto. Então, pediria, a gente, insisto, vou enviar um e-mail para toda a comunidade entre hoje e amanhã e pediria também para vocês olharem na página e, sobretudo, lembrar, nesse tempo, eu fico com medo, nesse tempo de pandemia, normalmente, em tempos normais, já tem um ou outro colega que perdeu a bolsa por esquecer da data, né? Quem estava na renovação. E enfim, é uma pena, né? Se o colega for PQ2, enfim, é mais fácil renovar, né? Menos difícil renovar a bolsa, né? Porque ele já está no sistema, do que quando sai, aí ele vai de novo um ano depois pedir e vai disputar isso com um monte de outros candidatos a PQ2. E se ele for PQ1, né, e por acaso também esquecer, perder, quando ele voltar, por melhor e mais sênior que seja o seu currículo, ele vai reintegrar como PQ2, o que é uma pena também, né, porque perde o grant. Então, aí pediria que vocês, enquanto coordenadores de pesquisa, lembrassem, mas a gente vai passar esse e-mail também. E, bom, e entre, como disse, né, não vou comentar todos, né, mas entre os demais editais aqui citados, existe vai ter a volta dos CEPIDs, né, a FAPESP já lançou o edital para seleção de novos CEPIDs, tá? Vai selecionar 18 CEPIDs, 18 Centros de Pesquisa, Inovação e Difusão, e também esse edital, né, que teve toda uma pompa e circunstância no Palácio dos Bandeirantes, o professor Tom Zé e eu fomos também para o lançamento dos Centros de Ciência para o Desenvolvimento, né? Então, esses são, digamos assim, os dois editais de muito grande porte, né, que estão sendo chamados. Acho que tem vários colegas já atentos, alguns já me procuraram para... O que eu queria comentar um pouquinho talvez, enfim, vocês que estão me ouvindo provavelmente não precisam desse esclarecimento, mas alguns colegas sim, é sobre a contrapartida da Unicamp, né? Que eu gostaria que fosse até mais do que o que a gente de fato pode oferecer, mas mesmo porque eu também me candidatei no ano passado a um desses centros, né? Não é exatamente o CEPID, né? Os Centros de Inteligência Artificial Aplicado, e a gente acabou sendo contemplado, aí o resultado veio mais ou menos em abril desse ano. E então também tenho, como outros de vocês terão, né, essa necessidade, né, de gerir esse centro com um coordenador executivo, né, coordenador de transferência de tecnologia, enfim. O CEPID tem algumas necessidades, o outro projeto, que são os Centros de Ciência para Desenvolvimento, tem especificidades um pouquinho diferentes, mas são bem semelhantes, né? No passado, só esclarecendo, e esse passado, inclusive, meu amigo Fernando Coelho conhece até melhor do que eu, né? A PRP chegou a contratar, isso foi um acordo entre a Unicamp e a FAPESP, pessoas, né, funcionários das Unicamp, né, a maioria, aliás, funcionárias, né, para trabalhar. Eles eram contratados e já, enfim, passavam no concurso, acho que passava lá na PRP, talvez só para entregar alguns papéis, e no segundo dia já estava lá no CEPID, na unidade em questão, e lá estão desde então, né? Quer dizer, vários aí trabalhando em diferentes institutos e faculdades. E isso agora não é mais possível, eu mesmo
não tive essa contratação para o meu centro, nem terei, e como também, então, são apoios, né, comprometimento de apoios um pouco mais gerais, né, em termos gerais, enfim, dependendo do edital, ou Tom Zé, ou eu, ou ambos fazemos uma carta de apoio, dizendo que a Unicamp dará todos os meios, tal, não sei o quê, mas normalmente, bom, a nossa contrapartida é o salário dos docentes envolvidos, é essa contrapartida econômica que a FAPESP espera para esse tipo de projeto, a contrapartida financeira vindo das empresas parceiras, né, das entidades parceiras, e também dá o suporte, né, digamos assim, administrativo, que, via de regra, né, é previsto de ser dado pela AT, enfim, pela comissão, pelo escritório de pesquisa de cada unidade. Então, alguns, eu sei muito bem, né, que alguns escritórios de pesquisa, né, já têm uma AT e um par de funcionários estão um pouquinho melhor estabelecidos, em outras unidades com um pouco mais de necessidades. Tudo isso a gente pode tentar ajudar, deslocando uma dessas colegas que estão prestando serviço. De repente, acaba um CEPID e outro começa, então a funcionária que estava naquele que terminou pode ser deslocada, mas não existe mais a possibilidade de contratações. Né? Isso é um ponto, assim, estou esclarecendo em função de solicitações que às vezes aparecem, ou às vezes nem solicitação, mas uma informação, né? E outra solicitação que eu tive, até muito específica, é de contrapartida financeira do FAEPEX, né? Eu não sei se talvez o Fernando possa até saber disso, ou isso aconteceu num passado até anterior ao período em que Fernando foi assessor da PRP, talvez anterior, viu, Fernando? Porque teve época que teve um projeto X aí e tal, e a PRP deu como contrapartida uma, como é que se diz, uma pré-aprovação, digamos assim, da cota FAEPEX dos docentes envolvidos. Né? Vocês sabem que a gente tem, a princípio, até, né, R$ 6.000 por ano por docente no FAEPEX. Às vezes a gente não tem recurso para que todos os docentes da Unicamp usufruam de R$ 6.000, mas também não, muito raramente todos vão demandar isso. Mas, sei lá, num projeto que tem 20 docentes, né, não tem como a gente assinar uma carta dizendo que nós vamos nos comprometer a todo ano uma contrapartida financeira de R$ 6.000 vezes 20. Não é assim que funciona o FAEPEX. Né? O FAEPEX funciona como complementaridade. Provavelmente alguém que tenha um CEPID aprovado, um projeto desses aprovado, e nem precisa ser tudo isso, né? Às vezes um projeto regular ou temático, faz uma solicitação ao FAEPEX dizendo que parte vai ser financiada pelo projeto, e aí vai. Normalmente, tendo mérito e tendo a restrição da complementaridade satisfeita, o projeto, enfim, a solicitação é aprovada, né? Mas não tem como, não existe, né? Não sei, Fernando, se você teve conhecimento desse precedente em algum momento, mas às vezes precedentes ocorrem por uma circunstância que se perde no tempo, mas não há como eu fazer e acho que nem seria razoável para a grande maioria dos colegas que talvez não estão envolvidos num centro, num projeto de maior porte, uma contrapartida envolvendo os recursos do FAEPEX, que não são tantos assim também, né, que são bons, né, a gente está, felizmente, com o FAEPEX numa situação de saúde financeira aí, que o professor Munir deixou, mas tem outra finalidade, inclusive até eu vou comentar isso depois, de alavancar um pouco, né, claro, é importante os grandes projetos de grandes portes, realizados por grandes equipes, mas também é importante apoiar, às vezes, os colegas que têm menos acesso a esse tipo de recurso. Tá claro isso, pessoal? Vocês gostariam, talvez, de contrapor
algum argumento ou complementar? Eu não sei como está sendo a inscrição aqui com a Ariane, mas fiquem à vontade. Acho que deve ter uma mãozinha, né, para levantar, se alguém quiser. Ah, desculpa, já tem duas mãozinhas levantadas aqui. Eu que não sei manipular nada. Espero que tenha sido recentes. Então, vamos lá. Professor Christian, meu colega aqui da FEEC. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde Tudo a bom, todos. Christian? Desculpa aí, você levantou a mão há muito tempo ou não? Eu não sei se foi antes que o Marcos, né, ou ao mesmo tempo. Não, é você e depois o Marcos. Tá Bom, pode ir. Bem, eu gostaria de perguntar sobre, você falou sobre os escritórios de apoio FAPESP, né? No caso da nossa unidade, nós estamos construindo, né? Temos a AT que está iniciando esse trabalho e ela está sendo muito proativa, contatando, né, os outros escritórios que ela tem conhecimento, mas a gente sente falta de algo um pouco mais estruturado, de algum grupo ou workshops onde as diferentes unidades possam se apoiar nesse sentido, com boas práticas, inclusive em termos mais práticos de artefatos, software. Assim, um primeiro desafio que a gente está imaginando é como fazer internamente a própria gestão desses projetos que o EAIP vai cuidar, porque não vai ser só apenas o SAGE, FAPESP, e ele sozinho não vai atender, né? Porque nós precisaremos ter interseção com o FUNCAMP, com o setor de compras, almoxarifado, enfim, cada unidade, imagino que tenha umas necessidades parecidas. Eu sei que na USP tem aquele software GIS, né, GIP, né, gestão integrada de projetos. Então, eu estou trazendo esse assunto aqui, eu me comprometi aí com os membros que participam na unidade da formação desse escritório de fato, para trazer essa discussão aqui para a Pró-Reitoria de Pesquisa. Ok. Perfeito. Bom, vamos fazer a rodada, a gente já trata um pouco acho que fica mais dinâmica a coisa, né? Então, vou passar para o professor Marcos Jardim. Obrigado, professor João Marcos. Boa tarde a todos. O senhor falou aí que os projetos antigos, né, CEPIDs e outros grandes projetos anteriores, tiveram a contratação de uma funcionária dedicada especificamente aos projetos, né? Sim. E que isso não ia ser mais possível. E o que eu acho que eu gostaria de perguntar é se, em vez desses funcionários serem dedicados a um único projeto, eles não poderiam agora, né, trabalhar com mais de um projeto, né? Tá. Continuar trabalhando com os projetos atuais e, de repente, assumir também, dividir responsabilidade aí pelos novos projetos, aí, CEPIDs e outros projetos que entrarem. Esse era um ponto. E a outra coisa também eu tenho um temático, né, FAPESP, sobre a minha responsabilidade, e na época em que eu estava fazendo o pedido, sabia, né, da possibilidade de pedir um bolsista de auxílio técnico, né, que é uma pessoa, né, que poderia trabalhar junto com a nossa célula de pesquisa no IMEC, Sim. com a funcionária da célula de pesquisa do IMEC, para dar algum apoio para ela, né? Só que eu não sabia, enfim, não sabia como fazer esse pedido, né? Que tipo de coisa incluir nesse pedido, etc. Então, acho que se a Pró-Reitoria talvez nos dê aí alguma dica, né? Algum template assim, de pedido de bolsista técnico para um temático típico, vamos dizer assim, um temático genérico, eu acho que poderia ser muito útil nesses projetos aí, especialmente CEPID, né? Que também oferece Sim, bolsas de auxílio técnico desse tipo. Então, já que pode contratar mais funcionários, a gente poderia ter apoio desses outros bolsistas TT aí, pagos pela FAPESP. Eram essas duas colocações que eu queria colocar. Muito obrigado. Legal. Perfeito, Marcos. Agora, a professora Ana Lúcia, por favor.
Boa tarde a todos. Professor João Marcos, eu gostaria de trazer uma questão que é um pouco diferente, mas relacionada a isso. A minha questão é, há algum tempo atrás, eu não estou conseguindo me recordar, eu acho que em 2017, foi desativado o escritório de apoio ao pesquisador, que ficava lá na... Então, e a minha pergunta vai nesse sentido, de ao invés de pensar na lógica de que cada unidade crie seu escritório de apoio, se não existe essa possibilidade de um apoio central que forneça esses serviços para as unidades. Eu penso isso justamente, eu sou da Faculdade de Educação, que é uma unidade que tem recursos bastante limitados, né? Nós fazemos muitas atividades sem remuneração, e então, muitos projetos não são financiados. Então, nesse sentido, a nossa Secretaria de Pesquisa hoje conta com uma única funcionária para dar conta de tudo. Então, esse escritório de apoio era bastante importante para a gente, né? Então, em termos dessa infraestrutura para toda a universidade. Então, o meu apelo é um pouco nesse sentido, do que a universidade pode oferecer, né, para todos, para todas as unidades, porque aí a gente consegue uma condição melhor. Ótimo, Ana, obrigado. O professor Pablo aqui também está dizendo que no IEL uma situação semelhante de um funcionário só. Bom, eu vou tentar dar deixa eu ver se tem alguma coisa mais no chat só. Sim, o senhor Gisele, tudo bem, o Rinaldo está de volta, né? Então, ele... bom, eu vou comentar sobre as pessoas. Eu vou, aliás, comentar e com toda a clareza, digamos assim, não estou dizendo que não tenha havido sempre clareza, mas da situação que eu encontrei, a gente encontra uma situação que é fruto, né, enfim, de várias decisões que certamente foram tomadas ao longo de várias gestões e todas elas, com certeza, no sentido de construir coisas boas, né, de melhorar. Então, não vou muito entrar no mérito, mesmo porque eu não tenho conhecimento de por que aquela decisão foi tomada, sei lá, 9 anos atrás, ou o que for, né? Mas vamos lá. Eu vou fazer um pequeno resumo, tá? Vocês desculpem se eu vou tentar não ser longo e a partir dele acho que vai ficar talvez mais simples. Primeiro, equalizar as informações, que acho que é importantíssimo. E segundo, responder aos 3 tipos de questão, que não são exatamente as 3 na mesma linha, mas, no fundo, cobrem o mesmo universo de problemas. Eu encontrei, digamos assim, funcionários lotados, né, na PRP. Então, digamos assim, meus funcionários ou minhas funcionárias, enquanto pró-reitor de pesquisa, e trabalhando fora da PRP, ou seja, trabalhando efetivamente em algum projeto, né? A maioria CEPIDs, tinha também centros de engenharia, então não fazendo parte dessa equipe enxuta que eu tenho lá, que conta com o Rinaldo, com a Ariane, com a Flávia do FAEPEX, com a Miriam do PIBIC e tal. E eu me encontrei pessoalmente com todas elas, pessoal remotamente e individualmente com todas elas, né? Bom, na verdade, eu estou falando em termos de todas, né? Porque nós temos 6 funcionários ex-Unicamp nessa situação, mas um deles, né, o único rapaz, que é o Leandro, é um técnico de informática. Então, ele presta serviço a um CEPID que está no Instituto de Química, mas não enquanto executivo ou administrativo, né? Ele é um CEPID voltado para a computação de alto desempenho e ele é um técnico especializado nessa área. Então, é uma pessoa que eu já encontrei nessa situação, embora ele dê apoio também à parte ao analista, né, ao nosso analista de sistemas da PRP. Então, até encontrei, no caso do Leandro, eu encontrei presencialmente. Então, restam 5 moças, né, 5 colegas,
administrativas que eu já vou comentar, não uma por uma, né, para não ficar, enfim, uma coisa também longuíssima, mas para dar um panorama para vocês. E, além disso, existem também 5 funcionários FUNCAMP, porque houve também, em algum momento, em algumas das gestões anteriores, que não me interessa localizar qual é, um acordo com alguns institutos de contratar, a princípio esses institutos, enfim, fizeram o pedido certo na hora certa, de contratar funcionários FUNCAMP para ajudar na Secretaria de Pesquisa. Então, nós temos como funcionário FUNCAMP trabalhando na PRP, que também se chama Leandro, né? É o Leandro Aparecido, que todos devem ter conhecido, pelo menos por telefone, porque ele ajudava todo mundo na interlocução com a FAPESP, e mais 4 funcionários. Muito bem. Essas 4 funcionárias da FUNCAMP não estão em CEPIDs, tá? Elas não estão em CEPIDs e elas não foram contratadas para servir a CEPID. Elas foram contratadas para trabalhar no escritório de pesquisa de 2 unidades que tem muita demanda, não estou dizendo que são as únicas que têm demanda, mas que de fato tem muita demanda, e naquele momento foram as que demonstraram interesse e houve esse acordo histórico, né? Então, 2 delas estão no Instituto de Biologia, uma está no Instituto de Química. Eu conversei tanto com elas mesmas, como com os respectivos dirigentes, e hoje o escritório de pesquisa desses institutos, provavelmente os representantes do IB e do IQ e o próprio Fernando que estão aqui, dependem enfim, crucialmente do trabalho dessas moças lá, né? Então, é uma situação histórica que se criou, né? Não adianta, eu acho que não cabe pensar, mas por que há 10 anos atrás elas não vieram para a faculdade X? Eu não sei o que aconteceu, e para ser sincero, pessoal, acho que pouco interessa. Eu acho que eu também não queria resolver problemas na base de cobrir um santo e descobrir outro, enfim, ou de ficar cobertor curto para todo mundo. Eu acho que esses 2 institutos estão relativamente, acho que estão bem cobertos, né? E a gente tem que pensar, como a Ana comentou aqui, nos casos que estão mal ou menos bem cobertos. É minha opinião, mas estamos conversando, está tudo em discussão aqui. Tem também uma outra funcionária, também FUNCAMP, né? Que é essa, enfim, teve um processo um pouquinho diferente, mas é uma funcionária bastante experiente, que é a Gisele, justamente, que o Rinaldo acaba de comentar, e ela está cobrindo, viu, Ana? Ela está cobrindo 3 unidades, 4 agora, né? Ela está cobrindo em função de solicitações, ela está cobrindo a Faculdade de Educação, o IFISH, a FCA e a Elétrica, e a FEE, que ela está dando suporte ao escritório de pesquisa dessas 4 unidades. Então, acho que no caso da educação, existe... Você não tem conhecimento disso? Oi? Não tem conhecimento ou eu estou equivocado? Pode ser. Não, eu não sabia. Eu realmente não sabia que nós poderíamos contar com uma pessoa para nos apoiar nas prestações de conta e tudo. Nós ficamos sem ninguém depois do fechamento do escritório que ficava na FUNCAMP, né? O Rinaldo, é FEEC, sim. Agora, eu não sei se é IE. Pelo que eu conversei com eu posso tirar a limpo isso, mas pelo que eu conversei com a Gisele, que a gente acabou confundindo FE com IE, enfim, desculpa, mas eu acho que ela cobre a Faculdade de Educação e não um Instituto de Economia. De qualquer maneira, eu posso tirar isso a limpo direitinho e enviar para os coordenadores de pesquisa de cada instituto ou faculdade essa disponibilidade. Eu acho que no caso do IB e do IQ, né, que envolve essas colegas Josemara, Ligiane e Fabiana, enfim, só para citar o nome, eu acho que os respectivos escritórios estão a par dessa situação. Isso se refere ao pessoal FUNCAMP, do qual eu não vejo muita possibilidade de mexer, porque, enfim, houve um acordo histórico em cima desses
e pelo que eu já inferi junto às próprias funcionárias, a carga que lhes está sendo atribuída ocupa realmente o tempo delas, né? Então, acho que para os institutos e faculdades que estão sentindo necessidade de ajuda, a gente teria que criar outra solução. Não adianta eu pegar essas 4 moças da FUNCAMP, bom, e agora vão servir todas as unidades em pool, digamos assim. Eu acho que vão, em vez de ter poucas bem servidas e muitas não servidas, vamos ter todas muito mal servidas. Então, não adianta. Eu acho que, por menos equânime que seja a solução atual, acho que a gente teria que partir, que construir algo a partir dela. É o que me parece, mas podemos conversar a respeito. E aí entra o que foi, que é uma situação diferente, né? Que foi colocado pelo Marcos, né? Que são as colegas ex-Unicamp, então funcionários da Unicamp, lotados na PRP, essas sim, o Reinaldo está confirmando aqui para mim, no private, que inclui o Instituto de Economia também. Então, tudo bem. Mas, enfim, vamos em frente. Sobre as funcionárias ex-Unicamp, essas sim foram contratadas em função do CEPID, como uma contrapartida específica, oriunda de um acordo com a FAPESP. Olha, nós vamos pôr um funcionário da Unicamp para servir a esse CEPID. Algumas estão como coordenadoras executivas, outras estão na parte de educação e difusão, né, organizando os eventos, etc. Né? São, ao todo, eram, já explico por quê, ao todo, 5 funcionários. Tá? Bom, dessas 5, uma não está mais se dedicando ao CEPID, porque ela foi transferida, né, uma solicitação do professor Fernando, que eu atendi, em função de que o CEPID, ao qual ela estava servindo, não demandava mais, enfim, é um projeto que já está mais na parte final, então ela foi cedida à Pró-Reitoria de Extensão, que precisava muito de uma pessoa dessas características. Né? E, de qualquer maneira, hoje a gente não tem um CEPID recém-aprovado que tivesse precisando dessa pessoa. Pode ser que venha a ter, né, como o Marcos... Talvez o único que tivesse precisando fosse o meu, viu, Fernando? Mas aí eu tenho que ter um pouco mais de rigor quando a demanda for minha própria. Então, de qualquer maneira, essa profissional, que é a Maria Cristina, é uma pessoa ligada à PRP, ou lotada na PRP, é uma pessoa que pode servir ao CEPID, a algum CEPID que venha a ser aprovado, mas, no momento, ela não tem algum CEPID que demande os serviços dela. Pode ser que um de vocês ou colegas façam um projeto, venha a ter aprovado, isso vai demorar alguns meses, e, portanto, em função de interesse dela e oportunidades na PROEC, eu a cedi por empréstimo à PROEC. Tem outras 4, portanto, né? 1, 2, 3, 4, sendo que uma delas está no CEPID do BREM, 2 em tarefas diferentes num CEPID que eu esqueço, eu tenho um CEPID da medicina, do professor Lício, que eu realmente esqueço agora o título e tal, ligado a diabetes, obesidade, alguma coisa assim. Então, o BREM, o de obesidade, e a 4ª, num centro de engenharia da Faculdade de Engenharia Mecânica. E aí a pergunta do Marcos, acabei deixando por último o Christian, mas já vou voltar lá. A pergunta do Marcos é: essas pessoas não poderiam servir vários CEPIDs ao mesmo tempo, ao invés de exclusivamente aqueles a que estão servindo, né? A conversa que eu tive com elas, com exceção da própria Maria Cristina, que agora passou a PROEC, né, que estava realmente com um pouco o seu tempo um pouco subutilizado, e por isso mesmo apareceu essa oportunidade na PROEC, as outras
têm um envolvimento muito forte com esses CEPIDs, ou com o Centro de Engenharia, que tem lugar lá na Mecânica. Hoje, eu acho que, caso aparecesse um projeto recém-aprovado, ela serviria menos bem, poderia se dividir, mas não é uma pessoa que está fazendo isso e com tempo sobrando, né? Porque uma é coordenadora de educação e difusão, e as outras duas são coordenadoras, que a gente chama de coordenador, o gestor executivo, é o melhor. São pessoas muito preparadas, né? São pessoas que representam o coordenador numa reunião, às vezes numa reunião internacional, várias delas falam inglês muito bem. Realmente eu fiquei muito contente, né, de ver como a gente dispõe de pessoas bem preparadas. Agora, isso tudo está em aberto, né? Como disse, no momento, assim, acho que o último aprovado foi justamente esse Centro de Inteligência Artificial, mas eu estou tentando me organizar de outra maneira, e uma vez que a gente tenha novos CEPIDs aprovados, e esses projetos aqui, eu sempre esqueço um pouco o nome, Ciência para o Desenvolvimento, né, com o Estado de São Paulo aprovado também, a gente pode fazer um reescalonamento das coisas. Olha, o seu projeto acaba de ser aprovado, o outro está terminando, então essa pessoa poderia ficar nos dois e depois migra de um para outro. O que eu não quero, pelo menos eu acho que é uma amarra muito forte, é estabelecer um compromisso de que nós vamos pôr uma funcionária ou funcionário ex-Unicamp em todos projetos de grande porte que for aprovado. Eu acho que é uma coisa que não está cabendo mais no nosso planejamento. Mas, de fato, enfim, respondendo, não sei, Marcos, se te respondo, nós temos 5 pessoas, né, incluindo a colega que vai passar um tempo aí na PROEC, que poderiam ser redistribuídas, sabendo que, ao mesmo tempo, elas criam algumas raízes, né, na unidade em que estão, tal, mas, enfim, elas foram para lá para servir um CEPID, sabendo que 5 anos ou 10 anos depois poderiam deixar e ir para outro, né? Não sei se eu te respondi a contento, Marcos Jardim, ou se você quer fazer algum... Tudo bem? Não, sim, respondeu sim. Muito obrigado. Okay. Bom, a Ana, eu acho que ficou contente de ter a notícia de uma pessoa que está ajudando a FEE, mas eu sei muito bem que, por acaso, né, a pergunta poderia... Bom, se a pergunta viesse do colega do IEL, que também falou que tem pouco apoio, no IEL, por exemplo, não tem. Então, aí a gente reencontra a outra questão que a Ana colocou e a pergunta do Christian, que vai agora no mesmo sentido, que é centralizar ou descentralizar. Então, vamos lá, né? Fernando também conhece bem esse histórico. Havia um escritório de apoio centralizado. Aliás, inclusive era nesse escritório que estavam essas pessoas da FUNCAM, e não só essas, como algumas outras que também estavam e que acabaram sendo demitidas mesmo, né? Quando o escritório foi desfeito, né? Como eram FUNCAMP, foram demitidas. Então, a decisão da universidade na época era começar um processo de descentralização. Eu me lembro disso até, eu era docente, acho que não era diretor ainda, mas era docente. Enfim, mas acho que foi nesse momento que algumas unidades manifestaram interesse em algumas dessas colegas FUNCAMP que estavam no escritório centralizado, foram lá para o IB ou para o IQ, mas eu sei bem, né? Não sou, enfim, não vou ficar tampando o sol com a peneira. Essa descentralização não foi totalmente equânime. Enfim, nada no mundo a gente consegue que seja tão equânime quanto a gente gostaria, mas alguns institutos ou faculdades talvez ficaram mais bem servidos e outros, na centralização, ficaram menos bem servidos do que na época do escritório centralizado. Eu tenho dúvida se o que seria a melhor coisa a fazer, mas não é o que eu pensava, né? Até para ir um pouco na própria linha, né, do que o Munir e eu conversamos e tudo, se o melhor a fazer é dar um passo atrás. Quando eu digo um passo atrás, não entrando no mérito, mas simplesmente
na reta do tempo, né? Quer dizer, voltar à situação de centralizar, né? O que passaria, talvez, por chamar pessoas que já estão nesses escritórios, porque também é difícil contratar novos funcionários de FUNCAMP, não vai ter verba para isso. Ou continuar esse processo de descentralização e tentar, como diz o Christian aqui, qualificar esse processo, né? Quer dizer, fazer com que esse processo ande melhor, mais rápido, qualificando as pessoas da unidade, primeiro qualificando aquelas que já estão e tentando cobrir em casos onde, quando eu digo tentando cobrir, parece fácil, não é tão fácil assim, porque passa por contratação, passa por, ou pelo menos remanejar funcionários, no caso em que a unidade tiver verba e vaga, e tentar prover as secretarias de pesquisa de todas as unidades com um mínimo recurso, pelo menos um mínimo recurso para a fase final dos projetos. Entende? Essa seria a ideia de descentralizar. A fase final de gestão e futura prestação de contas, a fase do presente e do final do projeto, né? Gestão e prestação de contas do projeto. Então, a minha ideia, para dar continuidade, que eu acho que ainda é menos difícil dar continuidade e tentar com que essa continuidade se dê da melhor forma possível ao que vem sendo feito nos últimos anos, seria prover que cada secretaria de pesquisa das unidades fossem capazes de ajudar a gerir os projetos e fazer as respectivas prestações de conta. Então, seria do meio para o fim, e centralizar na PRP, isso é um pouco um projeto que a gente tem, né? O que eu vou chamar, ou já chamamos de Grant Office, né? Um escritório não para apoiar a gestão e a prestação de contas, mas um escritório para apoiar a elaboração de projetos, né? Que, aliás, que está ficando cada vez mais, eu pelo menos acho, né? Está ficando cada vez mais complicado, pesado, enfim, não sei se é a idade, mas às vezes eu até desanimo de ver tanta coisa que tem que preencher. Então, apoiar a elaboração de projetos e apoiar a captação de uma maneira muito mais proativa, a captação de recursos, né? Quer dizer, um grant office que vá atrás de oportunidades no país, fora do país, sobretudo, mas que não seja só para pegar a oportunidade e pôr num e-mail, mas identificar mesmo os colegas que podem se interessar por isso, provocar, olha, vamos submeter e tal, a gente ajuda fazendo. Então, Ana, não sei, mas essa comissão eu quero que sirva para isso mesmo, para pensar junto. Eu posso rever a ideia era algo centralizado e, se possível, e bonito, né? Espero, apesar da dificuldade de recursos financeiros e humanos, na fase de captação de recursos e elaboração de projeto, e descentralizar a gestão e a prestação de contas. E aí, finalmente, entra o que o Christian falou. Eu acho que a gente pode, sim, procurar ferramentas adequadas para a gestão, promover workshops entre as secretarias. A FAPESP já dá cursos, né? Já vinha dando, pelo menos quando eu era diretor, entre 2015 e 2019, a gente enviou alguns funcionários para fazer, mas a gente pode ter uma contínua atividade aí de troca de ideias. Pô, o seu escritório está funcionando bem, o meu a coisa não anda, qual é o segredo aí dessa unidade? Enfim, a PRP pode promover isso, em vez de deixar vocês conversarem entre si, que às vezes não é tão fácil, a gente pode ter aliás, o próprio Grant Office pode ter o papel de promover essa sinergia. Respondi a todo mundo? Bom, primeiro se eu respondi a todo mundo, e depois se é essa a resposta que vocês pensam. Mas basicamente é isso, centralizar essa parte inicial, inclusive a captação, e descentralizar a parte final do projeto. Eu vou passar de novo para o Marcos e para o Christian, e a gente pode fazer uma rodada. Marcos. Obrigado, professor Romano. Primeiro eu quero talvez dar um depoimento. Eu usava o escritório quando ele era lá na FUNCAMP, né?
E depois que ele foi extinto, a gente passou, depois de um tempo, né, a gente passou a ter uma funcionária lá no IMEC, que trabalha muito bem, e eu acho que houve, de fato, um ganho aí nessa descentralização, né? Eu acho que, tendo uma funcionária lá na nossa unidade, que conhece as especificidades da matemática, né, no nosso caso, acho que foi, de fato, um ganho, né, passar a ter esses funcionários nas unidades. Isso é evidente para as unidades que têm os funcionários, né? Para as unidades que estão sem funcionários, ficou mais problemático. Mas eu acho que foi um movimento na direção certa e talvez agora tentar prover todas as unidades com pelo menos um funcionário que trabalhe em prestação de contas, etc. Acho muito positivo também essa intenção aí declarada pelo professor Romano de criar um grant office, né, que seja mais proativo na busca por recursos de projetos. Acho uma excelente ideia, extremamente necessária, e quero deixar aqui também a minha posição, né, que, eventualmente, esse grant office deve ser também nas unidades. Tá? Acho que pode começar na PRP, mas evoluindo para uma situação que seja também nas unidades, porque cada área de pesquisa tem a sua especificidade, a sua, né, que requer uma certa especialização por parte do funcionário também. Nesse meio tempo, acho que uma coisa que eu estou insistindo para ser feito lá no IMEC, e que talvez possa ser feito na PRP, é criar uma memória, né, um certo banco de projetos, em que os projetos aí, CEPIDs, temáticos, projetos maiores ou projetos intermediários, fiquem, de alguma forma, armazenados, né, para as pessoas que forem fazer os novos projetos terem uma base para consultar, né, poderem fazer uma cola de projetos que foram exitosos no passado, né? Eu acho que isso é uma coisa que já poderia ajudar bastante a mim, né? Estou particularmente preocupado com isso de tentar usar todas essas bolsas que a FAPESP oferece de auxílio técnico, bolsa de divulgação, de ensino médio, né? Como é que chama? Auxiliar didático. Tem vários tipos de bolsa que a FAPESP oferece no contexto de temáticos e CEPIDs, que lá no IMEC, pelo menos, a gente não está sabendo aproveitar por falta de modelos, né? Porque a gente não sabe direito como seguir isso adiante. Então, era essa... e eu coloquei também, era justamente em relação a isso, né? Se a gente tem se eu tivesse um modelinho, né, algo que eu pudesse colar aí para fazer o meu pedido de bolsa TT no sim, desculpa, eu esqueci desse detalhe. Já seria... Isso, não, eu passo para vocês em seguida, já passo para... Existe também, essa bolsa TT que você menciona, em particular, é uma bolsa de pós-doutorado, na verdade, né? Visa um doutor, né? Tem vários níveis, né? Tem desde gente que tem só graduação até gente que já tem doutorado. Tá. De nível 1 a nível 5. Não, é que eu queria aproveitar só para dar o que nós temos também como enfim, uma linha que pode ajudar a esses CEPIDs, a esses futuros CEPIDs, mas é bem específico, né? E talvez sirva em particular esses grandes projetos, né? É a possibilidade porque foi aprovado no Conselho FAPEX sei lá, enfim, ao longo da gestão anterior, bolsas de pós-doc em gestão científica e tecnológica, entende? Então, por um lado, se a gente não pode contratar, como aconteceu com esses funcionários, um gestor de projetos, né, um gestor executivo, você pode, sei lá, você tem um projeto, enfim, na área de matemática, eu não sei exatamente a sua, acho que você é bastante... eu acho que você entra na coisa quântica junto com o Marcelo, né? Uma coisa assim, né, Marcos? Não, eu abandonei essa vida de física quântica uns anos atrás. Tá A minha área é geometria algébrica, mas eu converso muito com o Marcelo, o pessoal que faz geometria, física matemática. Lá. Mas, enfim, só para ter como exemplo. Então, supondo que você consiga um projetão aí em geometria algébrica e tal, um gestor executivo que vai lidar com as pessoas, não precisa ser necessariamente, talvez, um pós-doc em geometria algébrica. Esse é um cara que vai orientar teses com você, escrever paper e tal. Mas você pode ter um pós-doc em gestão de ciência
que vai fazer que tem que entender um mínimo do que você está fazendo, para pelo menos participar das reuniões em alto nível, mas que vai, no fundo, fazer gestão, que vai conversar com parceiros internacionais e nacionais, etc. Então, a gente tem essa possibilidade, e eu acho que até, de certo modo, mais interessante, né? Em vez de um funcionário concursado, você lidar com um bolsista que futuramente pode ser absorvido na unidade ou em outra, enfim. Mas foi bom lembrar. A gente pode fazer uma divulgação, né, Rinaldo, sobre essas modalidades de Bolsa TT aí. Não sei se... Acho que poderíamos... Assim, para pôr no chat agora, eu acho que é mais fácil, talvez, passar depois as respectivas informações por e-mail para vocês todos. Sim, a gente pode passar depois a lista dos membros da reunião, da comissão. Ok. E só antes de uma coisa que eu ia falar, antes de passar para o Christian, acho que a Ana pediu, mas, assim, essa ideia que o Marcos falou, de depois passar para a unidade, é mais ou menos o que o Munir tinha em vista, né? Assim, um fluxo, começar iniciativas centralizadas, né? Descentralizar essas iniciativas e começar uma nova iniciativa centralizada, que, por sua vez, poderia ser... Então, é uma coisa que eu vou procurar pôr em prática, assim, e também fazendo um grande esforço para não descentralizar, digamos, prematuramente, né? Descentralizar quando, de fato, as unidades tiverem condições de absorver essa atividade. O Christian queria comentar? Sim, bom, agradecer aí o esclarecimento e a proposta da PRP contribuir para organizar esses escritórios, né, e compartilhar como na nossa faculdade estamos tentando organizar, né, esse desafio. Nós temos uma funcionária com essa atribuição como a principal atribuição, porém nós estamos criando um escritório onde todas as secretárias dos departamentos e os setores de compras e finanças da faculdade vão ser membros do escritório. Isso é interessante. E já foram, se não todas, parcialmente treinadas com aquele curso treinamento da FAPESP. Nesse sentido, uma das ações que a gente está aguardando, a EduCorp, parece que cuida do pedido para esses treinamentos para a FAPESP, para abrir novas turmas. E estamos num impasse aí, aguardando alguns meses, talvez como pedido, reforçar aí a PRP, a abertura via EduCorp de um novo treinamento. Eu posso falar sobre isso no gabinete, né? Porque... Convidar a todas as unidades pensarem nessa possibilidade de ter, participando desse treinamento, não apenas aquela pessoa do setor de pesquisa, mas outras secretárias, outros apoios técnicos e administrativos que existam, que tenham o perfil e interesse dessa capacitação e criar algo distribuído, contextualizado, claro, em cada unidade. Como o colega falou, eu acredito que para essa execução do dia a dia, né, proximidade com o docente, prestação de contas, pedido de bolsas, essa parte de operacionalizar os projetos FAPESP e outros, né, pode ter vantagens, desde que exista a capacitação e alguma orientação, né, centralizada, como dicas, ferramentas para gestão, um fórum onde possam acontecer essas colaborações. Obrigado, Christian. Obrigado. Perfeito. Eu vou dar um toque lá, eu não me lembro se aí do CORP está com a CGU, se está com o gabinete, mas enfim, seja um ou outro, eu tenho certa facilidade para pedir aí que vejam essa sua solicitação, a gente poder dar continuidade o quanto antes. Você queria fazer uma parte, né, Ana? Ou não? Tudo bem? Eu queria só agradecer o esclarecimento e acho que nós vamos sempre andar nessa corda bamba entre centralização e descentralização. Acho que é isso que é gerir, né? A gestão compartilhada envolve isso. Né? Uhum. E aí, nesse ponto, pessoal, vocês têm que ser, sinceramente... Bom, enfim, cada gestão tem o seu
estilo. O meu estilo não é muito formal, né, como vocês às vezes a gente precisa ser formal, né, mas enfim, mas acho que em uma reunião como essa a gente pode, né, afinal de contas estamos entre colegas, aí cada um exercendo um papel e futuramente outros estarão em outros papéis. Mas vocês têm a porta do e-mail, do WhatsApp, do que for, do e-mail do Reinaldo e da Ariane também, para comentar. Enfim, vocês ficam à vontade, olha, não está dando aqui está, o nosso escritório está em colapso, a única pessoa que tinha, enfim, entrou de licença, sei lá por quê, e a gente vai tentando. Aí é como você diz, é o gerir, né, é a gestão do dia a dia, e não interessa para ninguém muito menos para a administração central, que uma ou outra unidade não esteja fazendo tudo que pode fazer por conta de falta de apoio, né? Por favor. Alguém gostaria, sobre esse assunto, de comentar mais alguma coisa? Professor João Marcos. Sim, Dagoberto. Ok, isso, eu mesmo. Só fazer um comentário rápido aqui também, gente. Se considerar, eu sou da FT Limeira, né? Ah, sim. E a gente, por não estar no campus aqui, deixa eu ver se eu consigo ligar a câmera aqui para vocês também, gente. Não liguem muito aqui o ambiente, que eu estou em laboratório, viu, gente? Ah, tá bom. Mas, enfim. E também pela distância aqui de Campinas, aqui, então, acho que algumas coisas, assim, como você falou, a gente fica entre o local, né, e o central. E outra coisa que acho que auxiliar bastante também, por essa distância nossa de campus, né, é ter as informações aí também, site, essas coisas. Então, e aí acho que fica nessa dicotomia entre o central e o local, né? Então, tendo informações centralizadas e disseminadas para os campos distantes facilita também para a gente, que não está no Barão Geraldo, né? Ter acesso também às informações que nos auxiliam nos pedidos de projetos. Perfeito. Ok, bom, eu vou... Mas esse comentário, esse ponderar aqui também, né, que nos auxilia bastante também, para os nossos pesquisadores, né? Ok. Muito obrigado, bom, gente. Como estamos todos remotos, vou estar particularmente atento aí, vocês, FT, FCA, FOP e, enfim, acho que também como estamos todos remotos, é uma maneira de certo modo, estamos todos distantes uns dos outros, mas estamos todos mais próximos, né? Mas você fica, Dagoberto, à vontade, aí se precisar também uma reunião específica, só você ou com o pessoal da FCA, para discutir especificidades de Limeira. Podemos ir para o outro... na verdade, Reinaldo, já que você tinha caído, eu vou aproveitar o ensejo e vou falar um pouquinho, que vem um pouco na mesma linha, vou abreviar esses avisos sobre, quer dizer, era mais ou menos só duas coisas que eu queria comentar sobre a reunião do FAEPEX. Aí depois a gente passa para a apresentação do Rinaldo sobre o FINEP Conecta Automático e outros informes. Eu acho que não me ocorre agora algo importante, porque comentamos muita coisa sobre os editais e tudo mais. Mas sobre o FAEPEX, bom, nós tivemos, vocês sabem que existe, né, o conselho do FAEPEX. Alguns de vocês, coordenadores de pesquisa, são também os representantes no conselho do FAEPEX, mas isso é uma decisão da unidade. Acho que até a maioria não é o caso. E, enfim, também foi uma reunião um pouco como essa, né, de conhecer as pessoas, né, de me apresentar. Discutimos vários assuntos, às vezes um pouco mais específicos sobre o funcionamento do FAEPEX. Falamos um pouco sobre os editais. E eu acho que dois assuntos que também tinha deliberações específicas a tomar, que não vem ao caso agora, mas eu acho que falamos sobre um edital de ensino que vai ser aberto em agosto, portanto, um edital de ensino do FAEPEX, né, que vai, enfim, chegar a informação devida a todos vocês. E falamos de duas coisas as quais eu sou, enfim, a princípio eu sou caro, digamos assim, a pôr em prática, mas
gostaria também de ouvir a opinião de todo mundo, né? Uma é a ideia de, então vou falar tudo de uma vez, né? Uma seria a ideia de privilegiar, na medida do possível e do oportuno, a otimização, né, de recursos, de equipamentos, enfim, a filosofia do multiusuário, digamos assim, né, os projetos ou recursos multiusuário, que tem que ser bem gerido, né, enfim, sem querer, usando um termo um pouquinho coloquial para uma reunião mais formal, mas enfim, um recurso multiusuário não pode constituir um feudo, né, tem que ser realmente multiusuário, com regras claras, para que todos os que queiram se beneficiar desses recursos tenham acesso. E, nesse sentido, eu estou pensando em abrir, em função também de necessidades que vão aparecendo, houve especificamente uma demonstração de interesse do IFGW por um equipamento de microscopia eletrônica que seria de uso de várias unidades e também de alguns centros, acho que do CCS Nano em particular. Então, isso poderia gerar um projeto multiusuário interessante, onde se compra, quer dizer, não só com dinheiro do FAEPEX, obviamente, isso é um projeto FAPESP, onde aí sim, no caso, através de um edital específico, o FAEPEX daria alguma contrapartida econômica juntamente com o IFGW e outras unidades, provendo assim um equipamento que pode ser útil a um monte de gente, né? Ao invés de cada unidade, se não às vezes de cada laboratório, criar a sua soluçãozinha particular, né? Que custa mais caro, né? Porque vai se multiplicando. Eu acho que eu gostaria de que essas possibilidades ocorressem na nossa gestão e as que já existem também se tornassem mais conhecidas. É o caso do Senapad, por exemplo, né? Nosso colega Paulo Silva, né, do IMEC, está fazendo um trabalho fantástico à frente do Senapad, está cheio de ideias, e não só de ideias, como de ações também. E, às vezes, o Senapad é pouco conhecido, né, de até pessoas que eu conheço, que precisam de computação de alto desempenho e ficam aí combinando com o professor X do Instituto Y para ver se consegue usar e, de repente, nem sabe da existência do Senapad. Enfim, então, eu acho que a cultura multiusuária é uma coisa interessante para a gente ganhar e os editais podem favorecer. E o segundo ponto é o que eu chamei também de editais ou projetos, enfim, auxílios, melhor dizendo, emergenciais, né? Aí eu penso, em particular, quer dizer, tem diferentes casos de emergencial, mas uma primeira coisa que me vem ao espírito é os projetos de pesquisa, né, que foram mais particularmente impactados pelo Covid, né? Eu tinha até aqui, mas eu não estou, talvez a colega já tenha saído, a representante, não, a professora Daniela, né, que é representante do Instituto de Química, né? Não sei se ela está aqui no momento, mas... Estou sim. Tudo bom, Daniela? Você ganhou um prêmio, assim. Vou brincar um pouquinho, se você permite, né? A Daniela foi o primeiro e-mail que eu recebi como pró-reitor de pesquisa. Deve ter sido mais ou menos uns 10 minutos depois de ser empossado, reclamando que precisa voltar, que não tem pesquisa, que os laboratórios não sei o quê. Eu falei, caramba, mas acabei de chegar, né? Quase que eu tenho com isso, né? Mas, enfim, brincadeira. O desespero. Então, eu também já comentei com um colega da geologia que me disse que com a rocha digital não dá para fazer muita pesquisa, que ele precisa dar. Então, enfim, falando sério agora, há vários projetos que passam por presença em laboratório, presença em campo, né? E sei lá, sabe-se lá o quê. Então, a sua resposta, que mais ou menos, quer dizer, não me cabe, né? Não é o pró-reitor de pesquisa que decide, isso aí está nas mãos da CGU, de pessoas especializadas, né? O quando e o como se dará a volta, mas, por outro lado, a PRP pode tentar correr atrás do prejuízo, né? De novo, uma expressão coloquial, mas, enfim, tentar prover apoios
já temos adiado projetos, né, coisas assim, pedidos muito pontuais, mas prover apoios a pesquisas que foram impactadas, né? Uns foram mais impactados que outros, isso não tem dúvida, né? Isso me parece óbvio. Embora eu esteja numa área onde talvez pouco impactada, os meus alunos ficam mais em nível de simulação, podem fazer essa simulação em casa, etc. Então, isso é uma coisa que eu gostaria de ouvir um pouquinho, enfim, se for o caso. E isso vai dentro de uma filosofia maior, que eu acho que o FAEPEX, a PRP em geral, além de, claro, dar todo o apoio, continuar dando o apoio que vem sendo dado historicamente aos grandes projetos, aos grandes grupos, né? Porque a universidade também, o prestígio dela se baseia nesses grupos de excelência, que felizmente são muitos. A gente também tem um papel de alavancar coisas, né? Ou seja, situações de laboratórios ou de colegas que, por algum motivo, foram descontinuizadas, por exemplo, por causa de uma pandemia, mas pode ser também uma situação individual de alguém, né? Eu dei o exemplo, se vocês permitem, né, que pode ser um exemplo feliz, como uma licença maternidade, ou um exemplo mais triste, como uma licença de saúde. E às vezes, um colega tem que se afastar, sabe-se lá por que razão, e não é possível, né? Se a pessoa está em 1 ano e meio num tratamento médico mais severo, vai olhar o látis dele e aqueles 2 anos lá vai ter um buraco, né? Aí vai o quê? Vai punir, né? Quer dizer, eu acho que a gente pode ter mecanismos, né, de suprir através desse tipo de coisa. Eu acho que isso vem sendo pensado em universidades mais modernas, por aí afora. O Leonardo, que é um dos meus assessores, comentou que, não sei em que instituição, não era na Unicamp, não, mas que uma colega quase perdeu a vaga no estágio, porque entrou em licença maternidade no estágio probatório, entende? Eu não acho que isso é razoável, entende? Você perder um quadro, né, um potencial quadro excelente da universidade, seja por que razão ou outra. Estou dando esses 2 exemplos, mas poderiam ser outros, porque, por um motivo que, enfim, totalmente justificado, que faz parte da vida, a pessoa passa um período publicando menos ou orientando menos ou o que for. Então, são 2 vertentes. Talvez a do Covid me parece, no momento, a mais urgente, né? Não sei se vocês têm, acho que a própria Daniela levantou a mão, não sei se ela tem outro e-mail para me enviar. Já enviei, estou aguardando a resposta. Brincando. Desculpa, Daniela, só é brincadeira. Mas não sei se mais alguém gostaria de falar. Por favor, Daniela. Não, na realidade, eu só queria, se eu pudesse, rapidinho, só colocar, eu acho que, assim, são ótimas né, essas iniciativas. Primeiro, eu já ia colocar a questão de multiusuário, assim, eu acho fundamental, né? Assim, vai ser muito, pelo menos, do ponto de vista no IQ, né, a gente vem tentando trabalhar em conjunto com a FGW, com o IB, ainda um pouco menos, mas tentando articular essas questões, porque acho que tem tantas coisas comuns que a gente precisa e a gente vai conseguir né, operar melhor cada vez mais quando a gente pensa de uma maneira global, compartilhamento de equipamentos e assim por diante. Então, eu acho que assim vai ser muito bem visto se a gente conseguir ter algumas linhas que permitam essa articulação. A gente já tentou fazer informalmente, quando teve oportunidades via FINEP ou assim por diante, mas eu acho que se a gente tiver justamente esse espaço para a gente conseguir, pelo menos começar, né? Porque a gente vê a questão de integração, de como compartilhar o equipamento do ponto de vista de gerenciamento, às vezes você precisa ter esse start, né, no processo, porque são maneiras um pouco diferentes de operar, mas que eu acho que assim que a gente consegue ajustar tudo, nossos alunos, a nossa pesquisa vai melhorar muito. E até essa questão do centro de microscopia, né, essa iniciativa, eu acho que ela vem gerando isso, né, essa mobilização até da gente levantar todas as informações, o que é possível a gente gerenciar em comum. Acho que está sendo muito produtivo. Com relação aos auxílios emergenciais, eu acho que também é bem visto, eu concordo que às vezes a gente vê colegas que vão se perdendo aí o foco e as coisas, e eu acho que a nossa função como instituição, antes de, né, ajudar a finalizar isso, é tentar resgatar, né? A gente vê algumas coisas acontecendo, e eu acho que esse olhar individual
vai fazer muito bem, ao invés de a gente olhar só os números, que é onde a gente fica o tempo todo sendo, né, avaliado lá fora. Eu acho que isso é uma das coisas muito importantes, dar esse caráter mais pessoal nessas avaliações, e eu acho, assim, fantástico vocês estarem pensando, né, nessa direção. Com relação ao e-mail, só falando agora, nós estamos com uma preocupação. Eu agradeço o seu e-mail, viu, Dani? Tá, não, é só assim, eu estou só preocupada, a gente está preocupado no IQ em relação a a parte agora do FIPEX, que esse edital de infraestrutura, porque assim, os docentes estão muito angustiados com essa questão de que, a princípio, até dia 22 de março, que é quem finaliza. Nós vamos adiar, viu? Já antecipo. Vai ser adiado, de início, adiado por 6 meses, tá? Ah, ótimo. Então, assim, eu tranquilizo todo mundo, porque existe uma pressão... Já pode espalhar a notícia. Ótimo, perfeito. Muito obrigada, viu? Tá joia. Então, era isso. Obrigada. Obrigado, Daniela, pelo apoio todo aí. Alguém mais gostaria de fazer algum comentário? João, posso perguntar uma coisa para você? Claro, Ivan. Você falou de edital de ensino, é isso mesmo? Vai ter um edital de ensino? Sim, a princípio, porque, bom, tradicionalmente o FAEPEX solta editais de ensino e de extensão, né? No ano passado, nós só soltamos um edital de extensão porque havia a intenção da CGU fazer alguma iniciativa na linha de ensino, que acabou não sendo feita por questão de prazo, enfim, da pandemia, não sei. Mas aí a decisão do Conselho do FAEPEX foi esse ano, então, fazer um edital de ensino. Legal. Depois a gente Vai conversa. ser o valor de 600 mil, com até 30 mil por demanda. Ok. Perfeito. Olha, se não tem mais mãozinha levantada, pessoal, peço desculpas, eu fui um pouco, às vezes sou um pouco prolixo, mas aqui é a primeira também, né, uma ocasião da gente trocar muita ideia, então a gente vai passar um pouquinho das 15h30, mas eu ia pedir para o Rinaldo fazer essa apresentação sobre o FINEP Connect automático e depois terminamos, pode ser? Tá bom, professor. Vou tentar ser rápido aí, né? É um programa até bastante simples, que é uma novidade da FINEP. Vou agora tentar compartilhar, esperando que não caia, a mesma apresentação que foi enviada para o... Bom, essa é a apresentação que foi enviada. Acho que está todo mundo vendo isso aí. Um pouquinho ruim, não sei para mim, não sei se para todos. Tela. Bom, vamos em frente. Eu vou comentar, então, alguns itens que... Som. Tá. Bom, é um programa novo que a FINEP está no início, no final de maio, né, quando foi apresentado esse programa para a Unicamp. Bom, o nome dele é FINEP Connect Automático. Existe, parece que um outro programa, parece que a FINEP também oferece, só que ele é um pouco mais favorecer aí. Acho que ele caiu, né, Ariane? Ariane? Professor, perdeu sim, o Rinaldo saiu. Acho que está muito boa a internet lá hoje. Eu acho que, inclusive, tem uma mensagem do Sidney, né, lá da PRP. Talvez o Rinaldo esteja lá na PRP, por isso que... Olha, pessoal, são 15h30. Eu acho melhor... quer dizer, o som já não estava... Pelo menos para mim, o som estava, assim, tipo 30%. Então, Ariane, eu acho melhor avisar o Rinaldo que a gente deixaria isso como uma extensão de pauta para a próxima vez, ou mandamos um resumo
acompanhado dos slides para as pessoas, né? Reinaldo. Eu encaminhei para o senhor, tem uma perguntinha. Tinha uma pergunta do professor Bruno, que precisava de responder. Desculpa, eu não... Obrigada. Você me encaminhou aonde? No chat mesmo, professor. Ela está perdida aqui. Desculpa, professor Bruno. Daria para repetir a pergunta? Eu acho que é mais fácil do que eu tentar achar aqui no chat. Ele pergunta, gostaria de saber quais são os possíveis CPIs em planejamento, como ficamos sabendo para que, eventualmente, possamos colaborar. Desculpa, Ariane, eu não entendi bem. Ele está perguntando, como vai ser informado esses editais de CEPID que estão em planejamento, que o senhor tinha comentado no começo, né? E como, eventualmente... Não, os editais de CEPID já estão divulgados, tá? Deixa eu aqui dar uma clicada rápida. FAPESP lança edital para a seleção de novos CEPIDs. Então, isso aqui está no site da PRP e no site da FAPESP, certamente, né? Aliás, o edital CEPID 2021, tal, enfim, tem um link aqui. Vamos ver se tem alguma... A FAPESP iniciou o processo de novos centros de pesquisa. Esse é o terceiro edital, financiar por até 11 anos a constituição de centros de pesquisa. No primeiro ciclo, em 2021, serão selecionados até 3 CEPIDs nas áreas de ciências de saúde, biológicas, agronomia e veterinária. Então, isso é um ponto que, na verdade, o Luiz, né, o nosso novo diretor científico da FAPESP, como a gente teve um encontro até presencial, tanto com o professor Zago quanto com o professor Luiz, e ele estava me comentando, né, que esses novos editais de CEPID virão em ciclos, né? Porque nas vezes anteriores abria a possibilidade de CEPID, enfim, praticamente em quaisquer áreas. Então, agora vai vir um ano, por exemplo, como parece ser este, um pouco mais voltado para as áreas biológicas e médicas. Aí, no ano seguinte, 2022, não sei se vai ser tecnológicas ou humanidades, o que for. Então, já prevenindo aqui vocês, né, esses CEPIDs da chamada de 2021 serão selecionados nas áreas de ciências da saúde, biológicas, agronomia e veterinária. Mas, se vocês permitem a opinião pessoal, isso não quer dizer que, de repente, ouvir isso, então estou fora, a minha unidade está fora, né? Porque ciências de saúde, agronomia, em particular, enfim, quer dizer, é muito amplo, né? Certamente tem ferramentas na área de tecnológicas, de inteligência artificial, tem discussões do ponto de vista humanístico importantes. Então, eu digo isso com a experiência do meu próprio centro em inteligência artificial, que, por sinal, é voltado para aplicação em saúde e em agro, dá para envolver profissionais de todas as vertentes aí, né? Claro, o foco são assim, provavelmente a sede vai ser em nas unidades de ciências biomédicas, até aí é natural, né? As pré-propostas devem ser apresentadas até 15 de setembro. E as propostas selecionadas, né, com base na pré-proposta, então, pré-proposta até 15 de setembro, que imagino seja algo relativamente breve, né, mas eu não vou agora olhar o edital com cuidado, porque vamos perder muito tempo, e as propostas selecionadas apresentadas de forma completa até 26 de fevereiro de 2022. O resultado final, 31 de agosto de 2022. Até termos os resultados finais, a gente também tem um tempinho para ir equacionando os apoios, né, e tudo mais. Mas, por enquanto, para essas propostas, para essas pré-propostas, a gente faz a carta que for necessária. Então, desculpa aí ter perdido essa pergunta em algum
em alguma parte do chat, mas é só consultar o site da PRP e o próprio site da FAPESP. Ok? Rinaldo, você se vê em condição de fazer essa apresentação ou deixamos para a próxima? Professor, eu acho que a hora que eu subir a apresentação vai cair de novo a conexão aqui, parece que é isso que está acontecendo. E o seu som continua a muito ruim. professora Cíntia está fazendo uma sugestão. Sim. Então acho que não vai ser nada de boa qualidade. A professora Cíntia está sugerindo de fazer um vídeo. Eu falei demais e a sua conexão está ruim. Então, acho que... não sei qual é a sugestão da professora Cíntia, mas eu sugeriria talvez que a gente encerrasse assim e depois você poderia passar... Existe... Vivo, você faz um filminho e a gente assiste, tudo bem? Existem no YouTube, eu posso até passar o link depois, 2 apresentações que foram feitas, uma para a Federal de Santa Catarina e uma outra para o Senai do Mato Grosso. É uma apresentação da FINEP, os próprios membros da FINEP falando, eu acho que é muito esclarecedora e acho que pode servir exatamente o que queria fazer aqui. Né? Eu acho que... Seria ótimo. Da parte da Unicamp, assim, só para antecipar uma coisa que não vai estar lá nos vídeos, assim, a Unicamp, nós já fizemos o cadastro da Unicamp. Nós precisamos agora fazer o cadastro das unidades, tá? E para isso precisa de algumas informações das unidades, os interessados, né, em participar do programa, de oferecer o serviço que o programa da FINEP está oferecendo aí, que é uma linha de financiamento com agências que são terceiros, não é a própria FINEP, para financiar projetos de inovação em indústrias, indústria de pequeno porte, médio porte, grande porte, qualquer que seja ela. São 2 anos de carência, com mais 5 anos para pagar. Então, a ideia da FINEP é, de repente, destravar aí vários projetos de inovação que as empresas tem e, eventualmente, por falta de recurso, não consegue executar. Então, existem aí algumas ICTs que são previamente credenciadas pelo histórico, e a Unicamp é uma delas, tá? Não é qualquer instituição que se candidata a ser uma credenciada, são as instituições que a própria FINEP selecionou. Então, o que nós precisamos fazer é o seguinte, agora, apresentar para que as unidades conheçam o programa e as unidades interessadas depois em cadastro das unidades que oferecerão lá, e aí podem selecionar os serviços, né, que podem ser oferecidos. Tá? Basicamente, acho que o detalhamento maior, os vídeos vão poder passar. E aí a gente manda os links por e-mail, os acordos, depois eles terão que passar na Unicamp, ter a tramitação para que o recurso entre na Unicamp, ele vai ter que ter a tramitação pelas câmaras, lá como os convênios tem. A FUNCAMP vai ser o órgão, né, que vai gerir esses recursos, que vai depois emitir notas fiscais de serviços prestados, as taxas de ressarcimento podem ser embutidas, podem ser colocadas bolsas, os custos dos serviços, etc. A FINEP, análise de mérito das propostas, a FINEP simplesmente, por ser a Unicamp, ela já entende, né, que é um projeto que é o requisito os projetos devem ter claramente uma proposta inovadora nos processos da empresa, que vai estar se candidatando ao financiamento, tá bom? Era isso, desculpem aí a precária conexão aqui que não permitiu passar informações mais. Mas ótimo. A gente vai enviar por e-mail, então, esses conteúdos. Obrigado, Rinaldo. Então, essa informação vai ser passada dessa forma, acho que fica até mais fácil, né? Vocês podem olhar o vídeo no momento tranquilo que tiver. Bom, pessoal, passamos aí 10 minutinhos do horário previsto, mas foi ótimo conhecer vocês.
alguém conhecer, não, rever, né? Acho que 100% aqui eu já tinha visto. Mas alguém quer fazer algum comentário final sobre qualquer assunto? Então, obrigado aí pela presença e, enfim, como disse, qualquer coisa, por favor, me contata diretamente, ou Ariane, ou Rinaldo, e ficamos aí em contato. Boa tarde aí para vocês. E abraço a todos e todas. Obrigada. Tchau.